Fala, meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa pequena série sobre banco de capacitores. No episódio anterior, se você perdeu, eu vou deixar no final aqui a playlist completa. Mas no episódio anterior nós vimos tudo o que é preciso para montar um banco de capacitores e nesse agora nós vamos aprender passo a passo como dimensioná-lo. Isso mesmo, cada dispositivo será colocado aqui e você vai aprender a dimensionar um banco de capacitores. Mas antes da gente ir para essa aula incrível, já confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, lógico, deixa um like pra gente. E antes de rodar a vinheta, eu já quero convidar você que quer participar da nova turma desse mês do curso de comandos elétricos, clicar aqui no card e fazer parte da turma dos novos eletricistas que estão se destacando no mercado. Agora a gente vai rodar a vinheta e vamos para a obra para aprender passo a passo a dimensionar um banco de capacitor. Vamos lá! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre banco de capacitores. No vídeo de hoje nós vamos mostrar e te ensinar como dimensionar cada componente que compõe um banco de capacitor, beleza? Eu vou estar abrindo agora aqui e explicar algo muito importante para vocês. Todo o dimensionamento dos componentes é feito a partir da corrente dos capacitores. Então, em mãos, você já precisa ter os capacitores dimensionados e saber a corrente de cada um deles, beleza? Nós vamos começar o nosso dimensionamento pelo disjuntor geral, né? Aquilo que fica na entrada do nosso banco de capacitor. Observe que a fiação está chegando aqui e está vindo para essa chave fusível. O nosso disjuntor geral ou a nossa chave geral, ela pode ser dimensionada, ela deve ser dimensionada da seguinte forma. Primeiro, somando a corrente de cada capacitor, observe que eu tenho 5 células de capacitores aqui. Eu vou somar essas 5 células, né, a corrente dessas 5 células, multiplicar por 1,43, aí eu acho a corrente do disjuntor, que no caso ele deve ser um disjuntor de caixa moldada devido à capacidade de interrupção do disjuntor caixa moldada, que é bem maior do que o do disjuntor do tipo DIN, certo? Se for um disjuntor caixa moldada, pega a soma da corrente dos capacitores, multiplica por 1,43, você acha a corrente do disjuntor caixa moldada. Nesse caso aqui, como se trata de uma chave fusível do tipo NH, você vai multiplicar por 1,65, novamente, a soma das correntes, você multiplica por 1,65, você acha então a corrente da sua chave fusível, beleza? Os barramentos acompanham a corrente, né? A corrente geral com uma sobra, obviamente. Agora vamos vir para cá. O disjuntor, né? O circuito de potência do nosso capacitor, ele inicia da seguinte forma. Eu tenho a primeira derivação aqui do barramento. Essa primeira derivação não está identificada, mas pela lógica aqui nós podemos entender que essa primeira derivação está vindo para esse primeiro disjuntor. Então eu tenho disjuntor, contator e capacitor. Então aqui é um circuito, certo? Como é que eu faço para dimensionar esse carinha aqui? Agora eu vou precisar somar apenas a corrente, multiplicar apenas a corrente desse capacitor, que é o do circuito em questão. Eu pego a corrente desse capacitor, multiplico por 1,43, grave bem isso aí. Corrente do capacitor vezes 1,43, eu acho a corrente do disjuntor do circuito do capacitor, certo? Já o contator ele é um dos itens do banco mais simples de dimensionar. Por quê? Porque isso aqui é catálogo do fabricante. Você vai ali no site da WEG, você vai encontrar o catálogo desse contator aqui, que é o contator apropriado para manobra de capacitores. Não é aconselhável, já deixo como dica, não é aconselhável usar contatores que não sejam específicos, né? Então você vai pegar, quando você vir no catálogo lá do fabricante, o capacitor que você vai usar, ele já te dá o contator. Então, de forma que você precisa calcular somente o disjuntor parcial e o geral. Mas o restante, como contator, você já tem ele associado ao capacitor lá no catálogo. Então, é feito isso para os demais circuitos, né? Observe que aqui eu tenho um capacitor um pouco maior, esse já é de 10 kVAR. Então a fórmula é a mesma. Você pega a corrente desse capacitor, multiplica por 1,43 e encontra o disjuntor dele. Observe que esses disjuntores têm uma corrente e esse outro aqui já tem uma corrente um pouco maior, devido a ele ser um capacitor de uma potência um pouco maior. E daí você vai
também no site do fabricante, o catálogo, você vai ter o dimensionamento do contator, que já vai estar um conjunto capacitor-contator. Outra coisa que a gente precisa dimensionar é o controlador. O controlador, ele é um carinha que faz a parte automática do banco, ele faz a leitura entre corrente e tensão, ele precisa dessa referência, receber essa referência, e aí ele lê e faz essa leitura do fator de potência atual, e ele, de acordo com a programação que for feita nele, né, o set point lá do fator de potência desejado, você vai ter aí de forma automática a entrada e saída de cada capacitor desse. Ele vai ver a necessidade de correção no momento e fará então a entrada de cada capacitor acionando os contatores, beleza? Então é muito importante também comprar esse carinha aqui, que é o controlador, com um pouco de sobra dos estágios, né? Esse aqui nós temos um controlador de 12 estágios, ele é um pouco mais caro, temos o de 6, mas quando se compra um de 6 e numa situação dessa que a gente já tem 5 estágios sendo usados, na hora de colocar mais um estágio, a gente já deixa o controlador lotado. Então o ideal é você comprar sempre o controlador com um pouco de sobra aí, né? Porque você tem no estágio sobrando, observe que aqui no barramento nós temos aqui uma derivação sobrando, provavelmente para colocar um outro disjuntor, um outro contator e uma outra célula aqui, que fariam então 6 estágios, beleza? Então é isso aí. O controlador à frente dele é esse carinha aqui. Se eu acrescentar, ainda falando sobre dimensionamento, se eu acrescentar mais um estágio, mais um capacitor nesse controlador para ele controlar, eu preciso informar a ele qual a potência que eu instalei, né? Se é de 5 kVAR, se é de 10, se é de 15, se é de 20. Então eu preciso dizer a ele a potência, por quê? Porque se eu acrescentar mais um estágio aqui, observe que de forma inteligente já foi deixado aqui a furação no painel para colocar mais um sinaleiro e mais um comutador. Já fica como dica aí para vocês. Então, eu preciso informar a ele qual foi a potência instalada daquele capacitor, para que ele possa entender que na hora que ele precisar acionar algum dos capacitores, ele já sabe a quantidade de kVAR que ele tem em cada estágio. Então, isso aí é muito importante na hora da programação desse carinha aqui. Você dizer a ele o que ele tem disponível de kVAR em cada estágio dele, beleza? Então, é isso aí. Essa parte aqui praticamente não existe dimensionamento. Cada estágio você vai precisar de um conjunto de sinaleiro e comutador, que também os comutadores eles são usados para selecionar o automático, que é por ele, no meio desligado, e para o outro lado manual. Aqui eu acionei o capacitor no modo manual, o sinaleiro já identificou, então desliguei. Se você for usar mais um, então mais um sinaleiro e mais um comutador. E a parte de ventilação, né, que isso é muito importante. Lembrando que nós estamos falando aqui de banco automático, certo? Então, temos aqui 2 microventiladores, provavelmente um fazendo a exaustão, tirando, e outro fazendo a ventilação, para que haja a troca de calor, e isso tem que ser muito bem pensado na hora de você dimensionar um banco de capacitores. Há algumas situações onde a gente coloca uma grelha de ventilação aqui, porque tendo em vista que a temperatura, né, o ar quente ele tende a subir, então a gente teria uma troca de calor, mas isso é um pouco perigoso. A gente precisa colocar uma proteção para que não haja nenhuma infiltração aqui dentro do banco. Então, nesse caso aqui, como os capacitores estão dentro do painel, então a ventilação ela tem que ser muito bem projetada. Aqui já usamos uma câmera térmica, já está tudo ok aqui, não tem nenhum ponto quente, e também os capacitores estão numa temperatura ideal. Beleza? Quando os capacitores são instalados numa prateleira ao lado, aí não há tanta preocupação. Mas basicamente, para se montar um banco de capacitor, o dimensionamento é esse aí. Lembrando que você já precisa ter a quantidade de kVAR necessário para fazer aquela correção. Porque não estamos falando sobre dimensionamento do capacitor, porque isso é um assunto um pouco mais complexo, que vai levar um pouco mais de tempo, e a gente não tem condição de em um vídeo aqui a gente falar sobre dimensionamento do banco do capacitor em si, mas os componentes é isso que a gente acabou de ver, beleza? Então, valeu! Bom, galera, vocês viram passo a passo o que é preciso
para dimensionar um banco de capacitor, os dispositivos de um banco. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar te orientando melhor, beleza? Aproveita também, já compartilha com os teus amigos que você acredita que precisa aprender sobre a aula de hoje. Vai nessa setinha aí, manda para esse teu amigo, manda nos grupos aí do WhatsApp, do Telegram, pega o link desse vídeo, coloca lá no grupo do Facebook e compartilha esse conteúdo que é de muita importância para todos. E você que é eletricista já perdeu as contas de quantas vezes o teu concorrente já ganhou serviços na tua frente por cobrar mais barato. Se você quer aprender a se livrar de uma vez por toda dessa maldição, clica no quadradinho que vai aparecer logo aqui embaixo e vem conhecer o nosso método 50-50, um método revolucionário que tem mudado a vida de muitos eletricistas aí no mercado, beleza? Na lateral vou deixar mais vídeos aqui, inclusive a playlist completa sobre a nossa minissérie sobre bancos de capacitores. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!